às vezes eu acho que 4 anos para você governar um país é muito pouco. Porque a hora que parece que você cria o plano, a hora que você vai executar o plano, acabou o seu mandato. Você tem essa visão ou não? Porque você pega na China, por exemplo, um Xi Jinping da vida, cria um plano de 100 anos para o país e tudo mais. Não estou querendo dizer que um regime A ou B é correto, mas na sua visão, e você acha que o mandato de 4 anos é pouco para você colocar em linha as coisas? Fora o Bolsonaro que perdeu a reeleição, geralmente é um mandato de 8 com plebiscito no meio. Né? A ideia é essa. Eu acho correto. É isso, 4 anos, aí você fala, o cara fez muita bobagem? Sim, não, não fez, continua. Literalmente. Realmente é pouco tempo quando se trata de uma nação, de um plano, né, de uma visão. Criar um projeto de crescimento, de estruturação. E isso daí dá até tempo também para um projeto acontecer e morrer, né? Porque também é complicado, porque o cara faz o projeto, começa a acontecer, aí acho que 8 anos me parece um prazo adequado. Foi muito excepcional o que aconteceu com o Bolsonaro, mas de novo, o problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Brigou com todo mundo. Não tinha... A impressão que se tinha que ele estava brigado até com a Michelle. Mas não tinha essa impressão. Tinha até fofocaiada demais aí. Não quero, mas obviamente fofoca não é fonte de notícias. Gente, assim, foi por isso que ele perdeu, na minha opinião, entre várias outras coisas. Por exemplo, o rendimento médio real das pessoas estava despencando, a inflação subiu muito forte. Isso daí é um tiro de canhão. Um tiro de canhão de qualquer político. Não é à toa que eles tiveram que sair correndo, dando Auxílio Brasil e emprestando em cima do consignado. Mas aí é aquela coisa, né? Acho que também, historicamente, quem está no poder se reelege porque ele tem a máquina, né? Tem a máquina, tem a exposição, enfim, tem tudo que é necessário para você continuar em evidência, agradar quem precisa ser agradado para poder concluir, ganhar. Mas para além dessa questão dele conseguir se reeleger, porque tem a máquina, e vamos lembrar, o Fernando Henrique segurou o câmbio até os 45 do segundo tempo para se reeleger, aí teve que soltar o câmbio, aí teve que entrar banda diagonal endógena, aquelas loucuras que estudam em economia, é divertidíssimo, banda diagonal endógena do câmbio. Enfim, né, todas essas coisas aconteceram, né, mas acho que o mandato de 8 anos me parece adequado, realmente, porque 4 anos, imagina, né, uma empresa pequena, né? Já demora para você implementar. Uma empresa pequena, em 2, 3 anos, você não faz nada. Esquece. Só se estrutura para ver que ela vai começar a andar. Não, e sem querer fazer provocação, tem empresa que está lá, de repente descobre que tem um rombo maior do que o PL dela, né? Do nada. Do nada. Apareceu aqui. Opa, olha só. Tinha uma aba escondida. Então... Eu não estou querendo, de novo, vocês sabem do que estou falando, não estou querendo acusar ninguém nem nada, mas não é incrível que essas coisas aconteçam? Acho que você puxou um assunto que eu acho que não tem como não envolver economia um fato desse, né? Uma empresa do varejo, que é um setor sensível, né? Eu acho que... Eu, particularmente, não gosto de investir no varejo, porque é um setor que depende muito da economia, depende muito das medidas governamentais que está se tomando, então... E é um setor, principalmente essas grandes empresas, que tem uma estrutura muito cara. Sim. E que você não tem margem de manobra. A economia começa a ir mal até você se estruturar e você tem que manter aquela estrutura. Você pega o varejo na pandemia, as grandes varejistas, né? Então, se endividaram muito para se manter, para não demitir tanto. É muito intensivo em capital, aí ficar sensível a juros, tem todos esses problemas. Exatamente, tem que ter um estoque muito grande, uma série de coisas. Aí a gente vê o que aconteceu com Americanas aí, que do nada se coloca um presidente novo, né? Que é por acaso um ex-presidente de um banco que é um dos credores da empresa, e ele em 9 dias acha 20 bilhões perdidos ali de dívida, né? Em teoria de dívida, que em 10 anos não acharam. O ex-CEO em 10, 20 anos não achou, né? Enfim, independente do que aconteceu ali, acho que a gente pode entrar... A discussão é bem grande, difícil o pessoal não saber. Eu, como economista, não posso comentar de empresas em particular. Mas é de conhecimento comum em geral algumas coisas. Mas não é da Americanas que eu quero falar. Sim. Eu quero falar do setor de varejo, que se mostrou bem sensível com um caso desse. Tanto é que o mercado questiona se as outras do varejo também não tem esse problema. E o risco sistêmico, é isso que eu queria falar, sobre o risco sistêmico disso, né? Porque tem os bancos que são credores deles, que vai quebrar banco? Não vai. Os bancos são gigantescos, tem muito mais dinheiro que isso. Mas é um risco sistêmico e aí envolve cadeia de
funcionários, se uma empresa dessa quebrar, tem a questão de... A gente estava vendo hoje 44 mil funcionários em média. Caramba, tudo isso. Né? Porque não é só Americanas, né? É várias outras empresas acopladas ali, Submarino, Shoptime, entre várias outras. Né? Então, estamos falando de aí, mais de 40 mil funcionários e o impacto econômico que isso encadeia, né? Porque, vamos pedir o RJ. Sei que eu tá agora sacareando um pouco, né? Até o BBB 23, né? Porque era um dos maiores patrocinadores americanos. Já tem o primeiro eliminado. Mas aí você começa a abrir para empresas... Eu sei que o Boninho nos vê aqui, enfim, né? Só tá pra... Mas aí o que acontece? Tanto é que nesse caso aí já teve uma empresa internacional que foi lá e tomou o ponto disso, que é o Mercado Livre, que foi lá e tomou... eu não tinha visto, não tinha visto. Pagou até mais, se não me engano. Enfim, e a gente tem um histórico, né, de... Por que eu falo que eu não gosto de investir no varejo? Porque o varejo, historicamente, as empresas grandes quebram. Mesbla, né? Mesbla, Mapping, né? A gente que é mais antigo aí... O Lu é novinho. Nunca ouvi ainda. falar, né? Conheço. A gente viu que eram empresas gigantescas e quebraram. Acho que, se eu não me lembro, a Mesbla vendia carro dentro dela. Era uma loucura. Então, era um negócio gigantesco. Mas, em todo caso... quebraram e tudo mais, e a gente vê uma empresa desse tamanho que tem um grupo muito forte por trás, né, que é a 3G Capital, nomes que a gente conhece bastante. E esse risco sistêmico, você acha que se estende ou conseguem segurar isso? E, por enquanto, não teve vamos dizer assim, uma sinalização política em cima, né? Puta, vamos analisar o que aconteceu com essa empresa para não deixar acontecer e tudo mais. Olha, você acha que isso se estende? Como que você enxerga como economista esse risco sistêmico? Sendo muito franco, eu não saberia dizer, porque eu teria que analisar o setor com mais detalhe para ver se tem um risco sistêmico ou não. Mas uma coisa que me incomoda muito, você falou daquela coisa como fala, de uma gestão técnica e não política, né? Para ver que técnico também, dependendo, pra caramba, né? Às vezes. Ou vamos deixar que é erro, né? Vamos deixar que é erro, né? A partir dessa premissa. Depois você vai investigar, etc e tal. Mas o que eu fico incomodado, uma coisa que me incomoda muito há muito tempo, é o seguinte: empresa de auditoria está pagando para quem? Que história é essa? Sinceramente, eu não quero ser, de novo, deselegante com os profissionais da empresa que fazem auditoria com esse negócio. Mas, de novo, desse jeito, desse tamanho... Pô, a gente trabalha numa indústria de capital que, se não tiver credit worth, se não tiver o nome, a palavra, o que é isso? A gente vive de credibilidade no sentido mais profundo dessa palavra. Aí, de repente, não, apareceu. Aí, de repente, vão fazer um processo, ninguém vai ser preso nem nada, paga-se uma multa e, segue a vida. Calma lá. E é engraçado que, assim, eu corrijo para ver todos os balanços anteriores, tudo, não tem uma linha das empresas de auditoria, né? Auditoria que fala eu assim, acho, olha, existe a possibilidade, uma exposição aqui, uma possibilidade. Não é porque nesse caso é o dobro do PL que tinha a empresa. Como assim? Isso é o dobro. Ela valia 14. É isso, né? 14 era 20. Eu falo, como assim? Isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. Mas boçal, assim, as empresas de auditoria, francamente, desde 2008, desde antes, né? Desde 2008, principalmente, você fala, o que é isso? Isso daí eu acho um risco importante. Porque, eu não sei, eu acho que eu estava pensando muito sobre esse caso, até a gente estava falando do seriado do Madoff, né? Sugiro que assistam. Tem baita série. Baita série mesmo. Pensando nessas questões de compliance, como funciona, etc. E tal, eu acho que quem devia pagar isso é a B3. Tem um emolumento, porque a B3 tem que... Porque senão é um conflito de interesse muito gigantesco. Tem que ser alguém pagando por fora, falando, você vai ver a conta, né, a contabilidade de todas essas empresas listadas. Sei lá, uma ideia que me veio... Mas não é a CVM que tinha cuidado disso? Não, a CVM vai verificar a contabilidade do cara. Não, assim, eles não recolhem emolumento, a B3? Sim. Bastante, a gente sabe. Então pega ou aumenta um pouquinho, ou faz as empresas de capital aberto ter que pagar um FII mensal, ou sei lá o quê, para a B3 contratar, porque não dá. Assim, foi muito feio o que aconteceu. Muito feio. Porque a gente... É uma ideia, tá? Não é que eu acho que... É difícil a gente apontar o dedo, né? Mas parece uma fraude. Por isso que eu não posso nem comentar, nem quero. Porque eu não sei ainda, não, exatamente. Né? A gente não está aqui apontando, mas a questão é que parece... E o problema é o seguinte, né? Se for uma fraude... Não é o rico que vai pagar por isso. É o pequeno investidor que tinha ação dela que vai quebrar. Não, tem muita gente que tinha ação, mas também tinha muita gente pequena que tinha ação daquilo ali, que se viu ali de um dia para o outro perdendo 80%, 90% do que valia, né?
É que a gente tem a CVM, ela tem uma capacidade, ela é muito... Eu respeito demais a CVM, é uma instituição muito séria. Por isso mesmo que eu faço a provocação de pensar, será que não era o caso de não ter ser... um órgão a mais. Ou esses órgãos mesmo, coleta passa o chapéu ali, né? Ó, vocês não vão mais contratar diretamente, quem vai contratar é eu. E se você errar... Empresa A de auditoria, né? Empresa B, vocês estão fora. Você cita a ideia de a B3 ser responsável pela contratação. Ou se a B3 é responsável pela auditoria, qual empresa ela vai contratar? Aí ela escolhe. Ela vai lá, eles que façam uma disputa, uma licitação caso a caso. Né? Porque atualmente, para ela ter um índice de governança, todos os critérios para estar dentro da B3, dentro da Bolsa, ela tem que contratar uma consultoria e essa consultoria tem que prestar contas. Então, mas fica um negócio, não é só no Brasil isso, não, em vários lugares. Esse gera um conflito de interesse muito grande. E é normal, tem esse conflito de interesse. Não quero dizer com isso que não foi feito, que teve... Qualquer coisa fora do normal, né? Eu não quero mesmo porque... A gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. Não sabe. Mas pelo amor de Deus, de novo... É tudo pura especulação, até que se sai algum relatório de uma CVM ou alguma mas coisa... Mas a CVM tenho certeza que eles vão investigar, porque ficou um caso que ficou muito evidente. Em teoria, pode ser o maior escândalo da história do mercado financeiro brasileiro. Né? De uma empresa nesse aspecto. Eu acho que sim, eu acho que vai ser exemplarmente investigado, não por punitivismo nem nada, mas para dar uma tranquilidade. O nosso mercado de capitais, eu não estava falando antes que um risco que eu vejo, que é o pessoal, através do BNDES, jogar a taxa de juros muito, muito forte para baixo, isso daí atrapalhar a articulação de uma empresa, de uma indústria de capital, né, do mercado de capitais, que é justamente que origina fundos, FDICs, FIPs, FIIs, etc. e tal, que precisa... Cara, a gente está pegando o plano real, a gente gastou uma fortuna para fazer o plano real, para disciplinar a moeda. Ele é um bebê que foi vindo, e não é a inflação baixa a questão, é a construção de um mercado de capitais, porque se a gente vacila, volta para o mercado de money market, que todo mundo só negocia dinheiro nessa porcaria. E uma parte importante é a indústria de capitais, no caso, empresas listadas na Bolsa, ser suficientemente saudável e absolutamente séria. E a CVM é séria, eu estou falando de convicção de ver o trabalho deles, sei como eles são próximos. Eles vão ter que investigar isso. Quer dizer, assim espero, né? Mas eu acho que vamos mesmo, né?